Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Duas palavrinhas importantíssimas a respeito daquilo que a Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, a minha diocese onde moro, está celebrando. Eu creio que ninguém ignora que estamos prestes a celebrar, dia 8 de dezembro, nós celebraremos, muito bom, os 170 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição é um dos pilares da fé mariana, daquilo que a Igreja professa a respeito ou sobre Maria Santíssima. Não dá para falarmos de Maria Santíssima sem falarmos deste dogma, desta verdade de fé, que foi proclamada em 1854 pelo Papa Pio IX. Então é importante que comecemos a fazer esta reflexão. É necessário que comecemos a absorver os ensinamentos que esta proclamação de fé traz para a Igreja. E aqui na nossa diocese, domingo, começou o Congresso Mariano, que terminará no próximo domingo, lá na Praça Brasil. Sairemos em procissão da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e uma grande romaria, né? E lá na praça será presidida a Santa Missa de encerramento, presidida por Dom Luiz Henrique. Ontem foi o segundo dia do Congresso Mariano. Hoje, na Nossa Senhora das Graças, inclusive ontem foi o envio das capelinhas. Hoje, o Padre José Edilson estará falando para nós sobre esses 170 anos do dogma mariano. Os que estão aqui na região de Volta Redonda estão convidados, Barra Mansa, Penedo, Resende, que for aqueles forem possíveis, que tiverem possibilidade de comparecer. Mas o que quero dizer, queridos irmãos e irmãs, é que aproveitando esta oportunidade, aproveitando quando a Igreja, em 8 de dezembro de 2024, está próximo, celebrará os 170 anos da proclamação deste dogma, é importantíssimo que aprofundemos a nossa fé, o nosso conhecimento neste tema importantíssimo da fé mariana. Porque somos questionados, constantemente somos questionados a respeito dessas aberrações. Estou falando isso não de um lado católico, que a Igreja Católica celebra. Por que a Igreja Católica celebra? Por que a Igreja Católica faz essas festas? Alguma igreja protestante celebra alguma festa mariana? Quando Lutero rompeu com a Igreja Católica, ele preservou alguma festa mariana? Então é importante que aprofundemos este conhecimento, porque
vamos observar que em um determinado momento da caminhada, inclusive do protestantismo, nós vamos ver que se Lutero ele se distancia das fontes da igreja, das origens da igreja, e faz uma ruptura, a gente vai ver que a diluição do movimento protestante está extremamente distante de Lutero. Por exemplo, quando olhamos para os movimentos pentecostais e neopentecostal, o movimento pentecostal e neopentecostal, não tem nada com Lutero. Houve um distanciamento enorme, enormíssimo. Então, constitui-se uma necessidade de nós, cristãos católicos, aprofundarmos nossa fé, conhecermos o porquê que a igreja proclama os dogmas marianos, essas verdades de fé. A igreja tem ou não embasamento na tradição, no magistério, na Sagrada Escritura? Repito-me, há igrejas protestantes que conservam alguns cultos marianos. Então tudo isso se constitui para nós um conhecimento que não deve ser ignorado, que não deve ser simplesmente um conhecimento que esteja no reduto clerical dos padres, dos religiosos, das religiosas, não. Porque a fé, a nossa fé, a fé do leigo, ela é questionada. Dificilmente aqueles que são contra a Igreja Católica, eu, por exemplo, dificilmente eu fui converter um padre. Dificilmente eu fui lá bater na porta do padre. Não. Mas eu ia na casa das pessoas. Aquelas mais desprovidas do conhecimento, de uma vida integrada, de uma vida eclesial. Então aquelas pessoas se constituíam uma presa fácil para que eu as tirasse da Igreja Católica. Então é importante, ontem a missionária falava isso comigo, e agora de manhã ela estava me dizendo, né? Tem tanta coisa linda na igreja. Aliás, não dá para a gente não ver coisas lindas na igreja. A sua fé, a sobriedade da fé católica é algo, enfim. Então é necessário que esse conhecimento seja capilarizado, seja ampliado. E que queiramos aprender sobre a nossa fé. Porque muitas pessoas estão trocando a verdade eclesial. Pelo quê? Qual é o antônimo da verdade? Achando estarem fazendo o certo. Achando estarem dando o passo certo. Queridos irmãos e irmãs, é necessário que tenhamos os pés no chão. É necessário construirmos nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia movediça.
Se é verdade que há um juízo final, teremos um acerto de conta com o juiz dos juízes, como ficará a nossa situação? Trocando a verdade que ignoramos, que deixamos para lá, que não quisemos aprofundar, que menosprezamos e acolhemos algo que eu não vou dizer que não é bonito, se apresenta de maneira muito envolvente, atraente, sedutora, sobretudo quando estamos vivendo situações terríveis. É a porta de entrada, é o momento exato do bote. Esse é o momento onde as pessoas estão fragilizadas, onde muitas pessoas não têm mais lágrimas para chorar. Muitos de vocês souberam que eu perdi um filho, né? Faz 2 anos e 3 meses, para um câncer terrível de estômago. Ontem fiquei sabendo que tem uma irmã nossa, conhecida nossa, não tão próxima, que está com 2 filhas com câncer. Aliás, daqui a pouquinho eu estou indo para lá, para a casa dela. Meu Deus, mas aquilo me doeu tanto. Aquilo mexeu tanto comigo, queridos. Uma mãe com 2 filhas com câncer. É a hora que muitas pessoas se aproximam para dar o bote, para levar uma mensagem que não é a legítima expressão da verdade. E se a nossa casa estiver construída sobre a areia, nessa hora ela desmorona. Nessa hora abandonamos a nossa fé. Quantas e quantas palavras de maldição, de culpa eu não recebi pela morte do meu filho? Que meu filho estava morrendo de câncer porque eu estava na igreja católica, eu estava amaldiçoado. Aliás, ontem vi uma notícia, um pastor da Assembleia de Deus, também com câncer. E quantos, e quantos, e quantos? Isso aqui são fatos. Quantos acidentes fatais, quantos sinistros. Quando se faz uma relação com a Igreja Católica, vocês estão sem Deus, estão sem a proteção de Deus, estão sem as armaduras da fé. Mas o sol e a chuva vêm sobre todos, queridos. Vêm sobre todos. Nesta pandemia, os que tombaram foram apenas os católicos? Então isso é uma desonestidade missionária. Pregadores lobos que se aproveitam das tragédias, das calamidades para dar o bote. Neste ano que celebraremos, pela graça de Deus, os 170 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, faz-se necessário aprofundar a nossa fé em Maria Santíssima. De Jesus fala-se. Eu falava muito lindo de Jesus, e falava muito bem. E a gente olha para todos os lados, as pessoas falam bonito de Jesus, é legal, é muito... Nós não podemos questionar. É um discurso bonito a respeito de Jesus. Mas é um Jesus divorciado da sua mãe. É um Cristo dividido.
um Cristo dividido. Se quando um casal se divorcia, nós temos um corpo dividido, quando eu separo Jesus de sua mãe, tenho um Cristo dividido, tenho um Cristo dilacerado, tenho um Cristo fragmentado. Maria Santíssima fica de lado. Maria Santíssima parece uma peste, uma praga que a Igreja Católica quer que as pessoas engulam de qualquer jeito, de qualquer maneira, e ainda por cima, proclamando 4 dogmas a respeito dela. A Igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. A Igreja é mãe, a Igreja é mestra. A Igreja que alimenta, ensina, instrui. É importantíssimo, se constitui uma necessidade urgente, mergulharmos, aprofundarmos a nossa fé em Maria Santíssima. Porque ela foi e é o caminho do caminho. Se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, e a Igreja nunca disse o contrário disto. Maria Santíssima, ela foi o caminho que Deus quis, que Deus escolheu, para que o caminho aqui chegasse. E esse caminho não pode ser ignorado. Esse caminho não pode ser desprestigiado. Esse caminho não pode ser minimizado. Esse caminho não pode ser subtraído. Maria Santíssima não é facultativa. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, e eu vou mais longe, nascido de uma mulher, bem definida. De uma mulher bem definida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua e a sua descendência. Por que Maria Santíssima é tão descartada por quem fala tanto de Jesus? Por que será, queridos? O que acontece? O que tem por trás disto? É importantíssimo, porque aqui está uma questão salvífica. Se é que cremos que ao final desta trajetória terrena nos encontraremos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, passaremos pelo nosso juízo particular. De que lado estou? Faço-te uma pergunta. Eu queria ler com vocês um pedacinho aqui da Lumen Gentium, no capítulo 8. Maria Santíssima está de que lado? Em consciência, fale em consciência. De que lado está Maria Santíssima? Naquela metáfora que Jesus usou, né? O Senhor separará uns dos outros. Assim como o pastor separa os bodes das ovelhas, as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Pergunto, de que lado está Maria Santíssima? Está do lado dos bodes? Ou está do lado das ovelhas? A pergunta estende-se. De que lado estou? Quando viro as costas para Maria Santíssima, quando ignoro o caminho que Deus escolheu para que Jesus se manifestasse, se encarnasse, automaticamente coloco-me do lado esquerdo. Coloco-me do lado dos peixes maus,
dos peixes não apropriados para o consumo, dos peixes que serão descartados. A minha vida eterna, como será? O que se dará? O que será de mim? Se estou menosprezando o querer de Deus, a vontade, ora, se a minha vida na terra precisa ajustar-se ao querer de Deus, Maria Santíssima é o querer de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Porém, para ele enviar o seu Filho, ele quis Maria Santíssima. Pensemos, reflitamos. Estamos descartando, estamos ignorando, estamos fazendo pouco caso daquilo que Deus não faz pouco caso, daquilo que Deus não minimiza, daquilo que Deus não subtrai. Daquilo que Deus quis para si. A gente fala hoje tanto, os dias são maus, e os profetas do final do mundo, então, aproveitam qualquer situação. Aproveitam qualquer situação para ampliar a sua mensagem de final de mundo. Pois é. E como vai ser este final de mundo? O mundo vai se acabar, vai ser destruído pela pandemia, pela enchente, pelos eventos climáticos, pelos tsunamis. Muito bem. Mas o povo de Deus vai ser salvo, né? Muito bem. O que estamos fazendo por esta salvação? O que estamos fazendo para que, quando essa destruição consolidar-se, eu ser um dos salvos, um dos eleitos? Estou dando tapa na cara de Deus? Olha, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não aceito. É nós que seremos os determinadores da verdade que queremos aceitar? Eis que a igreja aqui está para nos mostrar o caminho. Com homens pecadores, com homens falhos, com homens que tropeçam, mas com homens que sustentam a ortodoxia da fé. Olhemos para a história da igreja. Quantas sombras! Quantas sombras! Mas, mesmo aqueles que produziram as maiores sombras, eles não fugiram da centralidade da fé, da ortodoxia da fé apostólica. Este congresso mariano, por exemplo, aqui na diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, quando Dom Henrique pensou para fazer este congresso mariano, ele como bispo, como sucessor apostólico, ele está ligando na terra algo que também está sendo ligado nos céus. Isso é interessante, queridos. Ele está querendo que a escolhida por Deus,
Uma entre todas foi a escolhida. Ele quer que ela seja conhecida, que ela seja enaltecida, que ela seja amada, que ela seja reverenciada, que ela seja honrada. Como mãe de Deus e nossa. Sim. Sim, 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 sim. Então, aquilo que ele está ligando aqui na terra, automaticamente está sendo ligado lá nos céus. Pensemos nisto. Pensemos nisto. Se aqui nesta terra nós constituímos determinadas pessoas como paradigmas, como protótipos, como exemplos, como grandes modelos, maior que todos esses modelos é o modelo Maria Santíssima, querido por Deus. Na Anunciação, que foi que o anjo disse? Salve agraciada, o Senhor é contigo. Gosto de dizer, se o Senhor é com ela, quem sou eu para não querer estar com aquela que Deus está? Sobre todos nós, hoje sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.